Olá, eu sou a doutora Érica e hoje eu vim falar um pouquinho sobre uma dúvida que é bastante frequente, que é como a gente pode realizar corretamente a higiene bucal, tá? A gente tem falado bastante, principalmente agora nesse momento da pandemia, quanto que a saúde bucal ela é importante para evitar maiores complicações da própria Covid e de outros problemas de saúde. Então, assim, a escovação dentária bem executada ela é o primeiro passo para a gente conseguir atingir uma saúde bucal adequada, tá bom? E o que é importante quando a gente pensa em higiene bucal? É utilizar os instrumentos corretos para que a gente consiga extrair daí o melhor resultado. Então, o primeiro ponto, primeiro instrumento que a gente precisa pensar em termos de escovação dentária é a escova, né? Então, a gente tem tanto as escovas manuais quanto as escovas elétricas. Quando a gente pensa em escova manual, vocês vão ver que no mercado existe uma série de marcas e com características e valores muito diferentes. Via de regra, o que é importante na escova dentária? Primeiro é o tamanho do cabo. Em geral, isso é bem tranquilo, tá? Em termos de aquisição, porque as escovas menores, escovas infantis, têm cabos menores e por isso também são indicadas para as crianças. E as escovas de adulto têm cabos maiores justamente para facilitar a empunhadura. Em geral, esse tamanho ele já é um tamanho médio e que não tem nenhum problema em relação a isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Se você é um adulto, use escova de adulto. Criança, use escova infantil, tá? Evitem querer dar escova de adulto para criança, porque isso pode ser um problema não só para manipulação da escovação, como pode gerar algumas lesões, tá? Então, pensando na escova dentária, quais as características que ela tem que ter além desse cabo anatômico, né? Para facilitar a empunhadura. A questão da cabeça da escova. O que é a cabeça da escova? Essa partezinha aqui, olha, que tem as cerdas, tá? Quanto menor essa cabeça, mais eficiente vai ser a nossa escovação, com menor risco de provocar algum dano e a gente consegue alcançar melhor as áreas mais posteriores, tá? Então, com relação à cabeça, quando vocês forem buscar no mercado uma escova de dente, o ideal é que ela tenha uma cabeça pequena, tá? Com relação às cerdas, né, que são efetivamente quem vai fazer a higiene do dente, o que é o ideal? É que essas cerdas, elas sejam macias, tá? Escovadura, ela não é indicada para escovação de dente. O que acontece? A escovadura, você consegue fazer a remoção da placa, do biofilme que forma no dente de uma maneira mais fácil. No entanto, as cerdas mais duras, elas são muito prejudiciais para a gengiva. Então, quando a gente indica uma escova de cerdas mais duras? Para o paciente que utiliza uma prótese total, ou uma prótese removível, ou até mesmo um aparelho ortodôntico removível, ou um alinhador, aí sim, nesses casos, você pode utilizar uma escova de cerdas mais duras, tá? Isso não vai comprometer a escovação, né, a limpeza da prótese ou do aparelho, tá? E aí, como o paciente ele retira a prótese, retira o aparelho para fazer a higiene, também não corre o risco de machucar a gengiva. Mas quando a gente fala da escovação dos dentes propriamente, o ideal é que essas cerdas sejam bem macias. Porque o que faz a limpeza dos dentes? É um movimento repetitivo, tá? É a repetição do movimento que faz com que a gente consiga fazer a higiene adequada e sem agredir a gengiva, tá? Então, cerdas macias e de preferência com a superfície regular, salvo as exceções dos pacientes que utilizam aparelho ortodôntico fixo, são os ideais, tá? Então, quando a gente pensa na escova, a gente tem que levar em consideração o cabo, o tamanho da cabeça e o tipo de cerdas. Preferencialmente, as escovas devem conter apenas as cerdas, tá? Qualquer outro tipo de acessório, ela pode prejudicar a escovação no sentido de causar algumas lesões na gengiva. Por quê? Porque os dentes da gente, eles são recobertos por essa partezinha aqui que é a gengiva. E entre os dentes, essas gengivas elas formam um triângulo, tá? Que são as chamadas ameias.
Quando a gente coloca ou faz a escovação com uma escova de cerda dura ou de forma incorreta, a gente sim pode estar removendo o biofilme de forma correta, mas a gente pode estar provocando lesões nessas regiões, tá? Então, o que é importante? Então, depois que a gente já selecionou corretamente a nossa escova, tá? Cabeça pequena, cerdas bem macias, o que a gente tem que se preocupar? Com a nossa pasta de dentes, tá? A gente tem uma infinidade de marcas com características diferentes de creme dental, tá? A gente vai fazer um vídeo mais pra frente falando sobre isso, porque isso realmente é um assunto muito extenso. Mas via de regra, o que é importante que um creme dental tenha? Que ele contenha flúor, tá? O que acontece com o flúor? Apesar de ter todo esse movimento em relação à toxicidade do flúor, ele é muito importante para a prevenção da cárie. E se você utiliza corretamente a pasta de dente na dosagem correta, cospe essa pasta depois da escovação, o risco é praticamente nulo de ter algum problema em virtude desse flúor da pasta de dente. Então, o que é importante? A quantidade de pasta. A gente não coloca aquela quantidade de pasta de propaganda de creme dental. É o que a gente tem que utilizar. Para o adulto, para a criança a partir de 7 anos, que já sabe cuspir a pasta, que já tem mais consciência em relação a isso, a quantidade de pasta é um grãozinho de ervilha apenas, tá? Crianças menores, aí sim a gente utiliza um grãozinho de arroz cru, tá? É uma quantidade menor, porque como a criança ainda não tem aquela capacidade de cuspir a pasta, pode ocorrer alguma deglutição em relação a isso, que também não é nenhum problema, não se assustem, tá? Utilizando a quantidade correta, fazendo corretamente, não há riscos de problemas para a saúde em função do flúor do creme dental. Então, selecionando esse grãozinho de ervilha que a gente vai colocar aqui na escova, a gente inicia então o processo de escovação. E o que é importante nesse processo de escovação? A gente tem em mente que a gente tem que criar um hábito, criar uma metodologia para que a gente siga sempre uma sequência de escovação para que a gente não esqueça nenhuma região. Às vezes a gente já está tão assim na correria e aí começa a escovar. E aí, será que eu já escovei esse lado? Será que eu não escovei esse lado? E é importante que a gente consiga atingir todas as superfícies dos dentes para conseguir efetivamente remover aquele biofilme, tá? Que é a placa que se forma depois da alimentação. A gente não pode deixar nenhuma região sem que ocorra essa remoção mecânica da placa. Então, como é que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que pensar numa metodologia em que a gente consiga abranger a superfície externa dos dentes, toda essa superfície, a superfície interna dos dentes, né? Que é essa superfície aqui, e a superfície oclusal, tá? Que é a superfície superior dos dentes, tá? Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode começar a escovação a partir dessa região externa, faz toda a escovação dessa região, de posterior para anterior, de esquerda para direita ou de direita para esquerda. Em seguida, a gente vai para a região superior, que é a oclusal dos dentes, e em seguida, para finalizar, a parte interna, tá? Quando a gente fala em termos de escovação, os movimentos de zigue-zague nessa região externa, eles têm que ser com bastante cuidado. Por quê? Quando a gente faz um movimento de vai e vem, e esse movimento é um pouquinho mais vigoroso, com um pouquinho mais de força, esse movimento ele pode provocar lesões justamente nessa região de gengiva aqui, né? Que são as regiões das ameias dos dentes, tá? Então é interessante nessa região, se existe a possibilidade, a habilidade manual para se executar esse movimento, é fazer movimentos circulares, tá? Existe também um método em que a gente angula a escova e vai fazendo um movimento de varredura, né? Inclinado para baixo, a gente pode inserir a escova bem na junção do dente com a gengiva e na região superior a gente faz de cima para baixo e na região inferior de baixo para cima. Então, a gente pode fazer esse movimento de varredura, nesse sentido mais inclinado, ou a gente pode ir fazendo movimentos circulares com a escova nessa região para poder fazer a higienização. Então, terminado um lado, a gente pode fazer o outro e em seguida a gente faz a região interior, tá? Que também pode ser feita assim, ou a varredura de baixo para cima, ou no caso aqui, de cima para baixo ou de baixo para cima, tá?
Então, seguindo na nossa sequência, o que a gente vai escovar agora? Então, a superfície oclusal e incisal dos dentes. Então, essa superfície, sim, a gente pode fazer os movimentos de vai e vem, tanto no superior quanto no inferior. Então, a gente faz esse movimento de vai e vem. Quando a gente chega aqui nos anteriores, a gente pode fazer assim, nada impede, mas daí a gente já começa a fazer a escovação da parte interna, que a gente pode também fazer nesse movimento de varredura, tanto com a escova nessa posição, se for possível, ou nessa posição, que a gente chama de varredura, né? Um movimento inclinado de baixo para cima, tá? E aqui no superior, a mesma coisa. E aí, na região posterior, a gente segue esse mesmo movimento. Com a escova inclinada, a gente vai varrendo de baixo para cima. Ou a gente pode ir fazendo movimentos suaves circulares, tá? Finalizada essa etapa de escovação, né? É importante cuspir o creme dental, lavar, cuspir, e aí finalizou a utilização da escova de dente, a escovação, todas as superfícies que a escova alcança, então vocês conseguiram abranger. A gente tem também uma parte muito importante desse processo, que é a utilização do fio dental, tá? Eu vou falar um pouquinho mais em outro vídeo, porque senão fica muito longo, sobre como a gente utiliza o fio dental, quais são os fios dentais mais indicados e por que é importante usar o fio dental. Porque a escova de dente, ela alcança a superfície livre dos dentes. Só que a região entre os dentes, né, que a gente chama de região interproximal, a escova ela não consegue atingir. E aí é nessa região que o fio dental vai ser muito importante, tá? Os pacientes que possuem prótese fixa, implantes, eles precisam ter um cuidado adicional, tá? O paciente precisa entender que mesmo o implante ele precisa ser bem higienizado e muito bem higienizado para que não ocorram processos ali inflamatórios que possam vir, inclusive, a culminar na perda desse implante, tá bom? Espero ter ajudado um pouquinho a esclarecer sobre essa questão da escovação, tá? Uma coisa importante que a gente tem que cuidar, que não é só fazer os movimentos corretos, mas é quantas vezes a gente faz esse movimento. Então, vocês viram que eu fiz movimentos suaves, né? Eu não pressionei, não é necessário fazer força, tá? É necessário fazer a repetição. Então, sempre que vocês forem fazer os movimentos sequenciais, seja na região externa, na região interna, na superfície oclusal, é uma dica interessante que pode ser legal para saber por quanto tempo você tem que estar escovando aquela região, é ir contando até 10. Até uma forma de meditação, né? Você vai respirando, contando até 10. Assim que terminou de contar até 10, passa para o outro lado. Isso é uma coisa legal também para ensinar para as crianças, para brincar com elas. Às vezes, num primeiro momento, pode ser um pouquinho mais cansativo contar até 10, mas a gente pode ir começando contando até 5 e até que a criança se habitue mais a aquele tempo de escovação, tá? Então, questões importantes em relação a isso a gente estar bem preparado com o instrumental correto, que é a escova correta, a quantidade ideal de pasta e saber fazer os movimentos corretos. Para pacientes que têm alguma dificuldade motora, o que é interessante? A escova dental elétrica, que eu tinha mencionado anteriormente, tá? O que é muito importante em relação às escovas elétricas? A partir do momento que o paciente opta por utilizar a escova elétrica, é importante que ele saiba que esses movimentos que eu ensinei vocês a fazerem aqui, eles vão deixar de ser realizados, porque a rotação da escova já faz esses movimentos. Então, para o paciente que utiliza a escova elétrica, o que ele precisa fazer? Única e exclusivamente segurar a escova em contato com os dentes, tá? Também de uma forma leve, sem pressão exagerada. E aí a rotação da escova vai fazer a limpeza, a higiene, tá? Então ele localiza a escova e a gente faz essa escovação a cada 2 dentes. Isso é importante, seja para escova elétrica ou manual, a escovação sempre deve abranger 2 dentes de cada vez. Então, quando a gente faz os movimentos circulares, procurar sempre estar em 2 dentes de cada vez. Com a escova elétrica, a mesma coisa. O paciente vai posicionar a escova, esperar, né? Conta até 10 enquanto ela está fazendo os movimentos circulares,
passa para o próximo grupo de dentes. E assim vai indo até finalizar a escovação, ok? Espero então ter podido ajudar um pouquinho a esclarecer sobre esse assunto. A gente vai trazer um pouquinho mais de informações em relação aos tipos de creme dental, em relação ao enxaguatório bucal, que ainda é uma questão que gera muita dúvida, né? Quando usar, por quanto tempo usar, que tipo de enxaguatório bucal é recomendado, né? Em que situações. Falar um pouquinho também do fio dental, né? Como um artifício de limpeza nessa região interproximal, que eu mostrei para vocês. E os outros acessórios que a gente pode agregar na nossa higiene bucal, ok? Um abraço para todos e até o próximo vídeo.